contrato, e aí eu estou falando de contratos de prestação de serviço, contratos de produto, então a gente engloba aí um monte de profissionais e de ramos diferentes de atividade. Todo mundo que está fazendo contrato com prazo indeterminado ou que vai ter vigência para 2026 em diante, tem que parar e olhar a questão do tipo de contratação que está sendo feito, porque a reforma tributária vai afetar questões de preço, questões de reajuste, questões de responsabilidade, né? Tudo isso é importante olhar e ter clareza sobre esses pontos, sob pena de aquele equilíbrio que tu está pensando que tem hoje, na hora de formalizar o contrato, ele realmente não acontecer e alguma das partes sair muito lesada e o contrato depois não poder ser cumprido e ser discutido na justiça, e é tudo que a gente não quer, né? Sim, a quebra. Eu vou falar com uma das empresas aqui que trabalha com produtos de valor agregado super interessante, mas às vezes os valores são altos, mas as margens são pequenas. E que é a Fortran New Holland que vai falar comigo depois da tua entrevista. E a gente fica imaginando, tu está falando sobre contratos, né? De compromissos que tu assume com outros em matéria de tu fornecer ou de receber produtos. E que se toma uma decisão unilateral, a quebra de contrato pode ter um ônus muito maior, né? Muito maior. Com certeza. Na contratação, por exemplo, de um prédio, locação de um prédio para uma futura instalação de uma filial da minha empresa. É um contrato futuro que vai onerar custos, desdobramento de impostos. Tudo isso tem Uhum. que pensar futuro agora, né? Com certeza. Eu vou colocar aqui alguns itens que eu elenquei para a gente. Sim. Por que que a gente tem que pensar nisso hoje, em 2025, se ainda vai acontecer, né, para o ano que vem? Porque vai alterar o custo dos produtos e serviços, vai então cláusula de reajuste, cláusula de repasse tributário, quem é que vai ser o responsável pelo pagamento do tributo? A questão da omissão disso pode Uhum. te gerar problemas depois, porque até para te recuperar crédito tu vai ter que ter a etapa anterior à sua ter sido recolhido corretamente o tributo. Quem é que vai calcular? E se tiver diferença, quem é que vai ser o responsável por isso? Lembra que é um programa, alguns programas atrás a gente comentou sobre. Agora, o fisco está passando para as pessoas a responsabilidade de fiscalizarem-se entre si. Sim. Isso impacta no contrato. O tipo de contrato que você faz vai ter que prever, em caso de erro, em caso de não pagamento do tributo da etapa anterior, que vai afetar meu crédito e vai afetar a forma como eu precifiquei o meu serviço. Isso está previsto no contrato, e se houver discussão sobre isso, como é que a gente pode já previamente estabelecer a solução disso? A nossa Constituição garante o reequilíbrio econômico e financeiro. Se eu não pensar nisso agora e negociar, vamos dizer assim, de comum acordo isso, e certamente isso vai causar impacto lá na frente, alguém se sentir lesado, esse alguém vai levar esta questão para o judiciário, vai trancar esse contrato, a questão do pagamento, a questão de recuperação de crédito, um monte de coisa vai ficar parada esperando uma ação judicial que a gente sabe que demora muito tempo para ter solução. Então, o motivo da urgência de conversar sobre isso é todo mundo olhar os contratos que está fazendo agora, pensar, vai ter impacto, não vai ter impacto, eu preciso renegociar esse tipo de acerto que eu estou tendo aqui. A gente falou também há um tempo atrás, Fábio, sobre Hum. split payment. O split payment está É. previsto no contrato? Como é que vai ser, né, a questão do recolhimento? Se ele mudar a forma de recolhimento, em vez de ser na emissão da nota, vai ser já na hora da operação, isso afeta o meu contrato? Questões como essa precisam ser tratadas. A omissão sobre essas questões pode gerar responsabilidade solidária ou subsidiária. Quer dizer o quê? Tu nem era responsável pelo tributo, mas a Receita vai cobrar de você que estava no contrato, talvez pelo recolhimento. É possível que isso aconteça? É Hum. possível. Então, a gente precisa olhar e repensar. A gente está passando por uma reforma tributária estrutural. Ela não é só tributária, ela muda a forma de comerciar, de fazer negócios, de operar a tua empresa. É. Não, é interessante isso. E tudo que tu falar de futuro, tu tem que estar pensando hoje. A questão, o termo que eu acho, eu estava tentando procurar aqui é solidário, né? A empresa que me Solidário. vendeu, ela é solidária com o imposto que eu vou ter de crédito.
Uhum. É isso? A gente está assistindo no nosso país gradualmente uma mudança onde a sociedade termina sendo a responsável por fazer todo o trabalho. Ela praticamente tem que cuidar das obrigações acessórias, ela tem que cuidar também agora de quem recolheu e de quem vai recolher na próxima etapa o tributo, um olhando para o outro, e a cada vez mais o cruzamento de informações faz com que a Fazenda, a um clique, ela consiga localizar quem está envolvido, e eu, sabendo de tudo isso, eu tenho que já me planejar, me proteger, e como vai ser essa contratação, né, e como vai ser a responsabilidade de cada um em caso de uma eventual cobrança da fazenda de um tributo que não era meu. Sim. O que que a gente pode botar de cláusulas importantes para contratos futuros aí? Você falou sobre o compromisso meu com impostos a pagar. Isso é bom estar em contrato? Com certeza. Vou botar aqui uma listinha para a gente passar por ela Sim. rapidamente aqui para o pessoal estar prestando atenção. É bom ter uma cláusula de repasse tributário. É bom ter uma cláusula prevendo renegociações de valores em caso de mudanças legais, e o nosso país passa por muita mudança legal, então ter É. uma cláusula que preveja renegociação de valores, uma cláusula prevendo como é que o split payment vai afetar aquela operação, como é que vai ser previsto a adequação a isso no fluxo financeiro, uma cláusula de responsabilização tributária em caso de diferenças, de autuações, de falha no recolhimento tributário, como é que fica a outra parte que vai ter um reflexo disso. O ponto também olhar os contratos que eu já tenho e que já existem, eles vão ser impactados e de que forma eles serão. Então, se eles forem, eu preciso chamar essas pessoas para uma mesa de negociação, renegociar aquele acerto e repensá-lo antes que isso vire uma demanda judicial e Sim. um contrato que era para ser um bom negócio entre as duas partes vira uma dor de cabeça para todo mundo. Que coisa interessante isso, né? E como a gente tem que prever, né? E coisas passadas, né? Porque ela vai ter gerência sobre o ano que vem e coisas futuras de o que que vem pela frente, como tu sanear isso. É o compromisso solidário do tributo, né? Porque agora, se eu tenho crédito por alguém que me vendeu e esse alguém não pagou, eu não vou ter como usar o crédito. E se você pensou nesse crédito na hora de precificar o valor, Sim, mas como eu é que tenho. fica o Sim, preço? mas Né? eu tenho que precificar o crédito de É. CM, de outras coisas, para poder fazer o meu preço de venda. Bah! Uhum. Ai, que assunto complicado, doutora Luciana. É Mas para isso que a gente está aqui, Fábio, é, para ajudar as empresas, para alertar as empresas, para estar parceiro aí nessa hora desse planejamento, hum, olhando para tudo isso, não ser pego de surpresa, mas ninguém me falou sobre isso. é, Então, um programa como o nosso agora, tomara que tenha alertado aí as pessoas olha, vamos dar uma conversada sobre isso, é, vamos botar isso na mesa de é, conversa aqui da empresa. exatamente. Olha, tem tanta coisa, tributação, sucessão, bah, um monte de coisa. Minha amiga, muito obrigado pelo carinho, um abraço e bom trabalho para ti aí. Um abraço para vocês todos aí, Fábio. Um ótimo trabalho, um ótimo dia.